Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao canal 360, direto dos bastidores. E por falar em bastidores, você já pensou como funciona o mundo mágico da TV por trás das telas? Quando os holofotes se desligam, se apagam, quando as cortinas se fecham. Falando nisso, vamos abordar agora um assunto não tão falado, não tão abordado: o adoecimento artístico. O que acontece com os nossos artistas por trás das câmeras? O adoecimento mental, o adoecimento financeiro. Quantos e quantos relatos temos de artistas, humoristas, cantores que morreram em linha de extrema pobreza, ou até mesmo um adoecimento crônico. Cantores como Raul Santos Seixas, cantoras como Whitney Houston, e no mundo da TV, no mundo humorístico, temos vários relatos. Eu vou citar para você um programa de alguns humoristas que fazem nos sorrir. A Praça é Nossa. Nomes como Jorge Lafon, que lá na década de 1990 passou por grandes apuros em levantar uma bandeira, sofreu problemas financeiros. Talvez isso você aí não sabia. A Vera Verão. Por quantas vezes você sorriu com um jeito irreverente, extravagante? Ou o próprio Moacir Franco, humorista e cantor. Pois é, Moacir Franco, cantor da música Turbilhão, um sucesso carnavalesco. Quantos e quantos artistas como estes passaram ou passam por dificuldades, e a magia da TV não faz isso transparecer? Quantos artistas choram por trás das câmeras para poder fazer-nos sorrir? Vamos acompanhar um pouco uma matéria falando sobre isso, entender um pouco mais sobre esse assunto. Roda a matéria. Durante décadas, a Praça é Nossa foi sinônimo de alegria. O banco no meio do cenário, o riso solto, os bordões que viraram parte do nosso vocabulário. Toda semana, o Brasil parava para rir, junto daqueles rostos familiares, figuras que pareciam imortais. Mas o tempo é cruel, até com quem já foi aplaudido de pé. Por trás das câmeras, muitos desses artistas enfrentaram uma realidade dura, de contas atrasadas, doenças, solidão. Alguns que um dia brilharam sob os refletores, terminaram a vida sem dinheiro para remédio, sem contrato e às vezes sem ninguém por perto. A fama passa, o público muda de canal e o riso dá lugar ao silêncio. Enquanto o país seguia rindo das reprises, os verdadeiros comediantes da praça travavam batalhas longe dos holofotes, alguns vivendo de favor, outros esquecidos até pelos colegas de elenco. Hoje, a gente vai lembrar deles. 5 nomes que fizeram o Brasil sorrir, mas que conheceram o lado mais amargo da fama, a solidão e o esquecimento. Histórias reais com finais que nem sempre são felizes, mas que merecem ser contadas. E para começar, vamos falar de um ícone que desafiou padrões, enfrentou preconceitos e pagou caro por ser quem era. O inesquecível Jorge Lafon, o eterno Vera Verão. Antes de ser Vera Verão, ele era Jorge Luiz Souza Lima, um homem culto, bailarino formado, cheio de talento, brilho e coragem. Lafon começou pequeno, dançando, sonhando em ser reconhecido não apenas pelo que fazia, mas por quem era. E quando subiu naquele banco pela primeira vez,
o Brasil nunca mais esqueceu. O bordão que virou símbolo de uma geração, com vestidos chamativos, gargalhada contagiante e uma confiança que atravessava a tela, Vera Verão era muito mais do que um personagem. Era um ato de resistência em plena TV dos anos 90. Num país conservador, Jorge levou um homem negro, gay e extravagante para o horário nobre, e o público o aplaudiu de pé. Mas por trás do riso havia um coração cansado. O mesmo palco que o consagrou também o feriu. Lafon enfrentou o preconceito de colegas, piadas nos bastidores e olhares que diziam mais do que palavras. Ele chegou a ser retirado do ar, ao vivo, por um convidado que não aceitava seu personagem. Aquilo o destruiu por dentro. Com o passar dos anos, o corpo começou a cobrar. A pressão alta, os problemas no coração, a depressão. Os médicos mandavam ele parar, mas ele insistia em trabalhar. Enquanto eu estiver em pé, eu vou fazer o povo rir, dizia. E assim foi, até o corpo não aguentar mais. No fim de 2002, Jorge foi internado várias vezes. Os amigos contavam que ele passava os dias quieto, quase irreconhecível. Em janeiro de 2003, sofreu um infarto fulminante. 50 anos de idade. Um artista no auge da lembrança, mas esquecido no hospital. Depois da morte, o nome dele voltou aos holofotes, não pela homenagem, mas por brigas, disputas judiciais pela herança, brigas entre familiares e um ex-companheiro tentando provar que era o verdadeiro viúvo. Aquela confusão parecia um último golpe no homem que só queria ser lembrado com respeito. Jorge Lafon não teve filhos, mas deixou um legado que o tempo não apagou. Foi um dos primeiros a romper barreiras na televisão brasileira e pagou caro por isso. Até hoje, seu nome é lembrado com carinho por quem entende o que ele representou. A coragem de rir de si mesmo num país que ainda não sabia lidar com a diferença. A Vera Verão se despediu cedo demais, mas se você fechar os olhos e lembrar daquelas risadas, vai perceber. O brilho de Jorge Lafon nunca se apagou, ele só mudou de lugar. Pausa breve. E enquanto o Brasil ainda tentava lidar com a falta dele, outro nome da praça enfrentava um golpe duro. Um homem que trocou décadas de sucesso por dias de incerteza. A história de Moacir Franco mostra que, às vezes, o riso também dói. Moacir Franco sempre foi sinônimo de talento. Cantor, humorista, compositor, roteirista, um artista completo, daqueles que pareciam incansáveis. Durante décadas, ele foi presença garantida em A Praça é Nossa, com seu humor elegante e suas canções cheias de saudade. Mas nem mesmo uma carreira inteira dedicada à alegria o poupou do que viria depois. Nos bastidores, Moacir era o tipo de profissional que chegava cedo, ajudava nos roteiros, dava ideias. Era querido, respeitado e, acima de tudo, grato. Mas em 2017, depois de mais de 30 anos de casa, o telefone tocou e a ligação mudou tudo. O SBT, passando por cortes, decidiu demitir parte do elenco. E entre os nomes da lista estava ele. Aos 81 anos, Moacir ouviu que não fazia mais parte da praça. Foi um choque. Na época, ele chegou a implorar para continuar. Ofereceu-se para trabalhar por apenas R$500 por mês, ou até de graça, só para não perder o plano de saúde. Mas o pedido foi recusado. A emissora virou a página. Sem o salário fixo, vieram as contas. A luz, o aluguel, o tratamento médico. O homem, que já foi estrela da TV, passou a se preocupar com o básico, como continuar. Em entrevistas, ele foi sincero. Hoje me cortaram a Sky. É um momento tenebroso da minha vida. Era difícil imaginar. O mesmo rosto que fez o Brasil rir com o anjo Gabriel e o caipira debochado agora enfrentava o medo de envelhecer sem renda. E para piorar, em meio a essa fase sombria, veio a maior dor de todas, a perda de um filho. Johnny Franco, também cantor, foi assassinado durante um assalto. O golpe foi
devastador. Ainda assim, Moacir não desistiu. Mesmo magoado, ele seguiu fazendo shows, cantando em eventos, aceitando convites na TV sempre que apareciam. Aos poucos, foi reconstruindo o que dava para reconstruir. Mas aquele brilho de antes, o brilho de quem se sentia parte de algo, nunca mais foi o mesmo. Moacir Franco é a prova viva de que o sucesso pode ser efêmero e que o riso, às vezes, é uma forma de disfarçar a dor. Ele sobreviveu à fama, à demissão e à saudade com a mesma dignidade de quem entende que o artista pode envelhecer, mas o talento nunca morre. E se para Moacir o golpe veio da demissão, o próximo nome enfrentou um inimigo ainda mais cruel: o tempo e a doença. A história de Batoré é uma das mais tristes da praça. O homem que fez o Brasil gargalhar e partiu lutando pela vida. Antes de ser o Batoré da televisão, Ivanildo Gomes Nogueira era um garoto nordestino com o sonho de ser jogador de futebol. Chegou a vestir camisa de clube, sonhou com os estádios lotados. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Uma fratura no tornozelo acabou com a carreira nos gramados. E foi assim, sem querer, que nasceu um dos humoristas mais queridos do Brasil. No começo dos anos 90, ele criou o personagem que mudaria sua vida, o Batoré. Aquele caipira invocado, de chapéu pequeno e frases afiadas. Você pensa que é bonito ser feio? O bordão atravessou gerações. Era um humor simples, direto, com a cara do povo. Em pouco tempo, Batoré virou sensação em A Praça é Nossa. Mas a vida, que parecia um roteiro de comédia, começou a mudar de tom. Em 2003, Ivanildo foi dispensado do SBT, num corte de elenco. A decisão veio sem aviso, sem despedida. Ele ficou magoado, se sentiu traído e se afastou completamente do programa. Durante anos, não quis mais saber de praça. O ressentimento era maior do que qualquer piada. Longe da TV, ele buscou outros caminhos, fez shows, se aventurou na política e foi eleito vereador em Mauá, no ABC Paulista. Parecia que a vida tinha voltado a sorrir. Mas o tempo, mais uma vez, foi implacável. Com o fim do mandato e poucas oportunidades no humor, Ivanildo voltou à rotina simples. Ainda assim, manteve a fé e o bom humor. Em 2016, o público vibrou ao vê-lo de volta, agora em uma novela da Globo, interpretando um delegado. Parecia o recomeço que ele merecia. E no ano seguinte, veio a reconciliação com Carlos Alberto de Nóbrega, um abraço emocionado no Domingo Legal, que fez muita gente chorar em casa. Dois velhos amigos, unidos outra vez pelo riso e pelo perdão. Mas o que quase ninguém sabia é que por trás daquela alegria, Batoré estava doente. Diagnosticado com um câncer agressivo, ele decidiu esconder a notícia. Continuou trabalhando, gravando, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Era o jeito dele, proteger os outros da própria dor. Nos últimos meses, a saúde se agravou. Sem planos de saúde, sem estrutura privada, ele se tratava pelo SUS como qualquer cidadão. E foi em uma UPA, uma simples unidade de pronto atendimento, que o Brasil se despediu dele. Dia 10 de janeiro de 2022. Batoré se foi em silêncio. A notícia da morte correu rápido. Carlos Alberto chorou ao vivo. Colegas prestaram homenagens. Fãs lotaram as redes com mensagens de amor. Todos lembrando o homem generoso que fazia piada até da própria dor. Ivanildo deixou 2 filhos, uma família orgulhosa e uma legião de fãs. Mas mais do que isso, deixou uma lição: que por trás do palhaço há sempre um ser humano, que ri por fora, mas às vezes sofre calado por dentro. E enquanto o Brasil ainda se emocionava com a despedida de Batoré, outro rosto querido da praça tentava recomeçar do zero. Um menino que cresceu diante das câmeras e que anos depois precisou vender pastel para sobreviver. A história de Buiú vem aí.
Pouca gente sabe, mas Edivan Rodrigues da Silva, o eterno Buiú, teve uma infância que daria um filme. Nascido na Bahia, cresceu em meio à pobreza e, por um tempo, chegou a viver nas ruas, sem pai, sem rumo, até ser acolhido por uma família em São Paulo. E foi lá que o destino cruzou o caminho dele com a televisão. Com apenas 6 anos, Buiú foi descoberto por Arnal Rodrigues, um dos grandes nomes do humor da época. E pouco tempo depois, já estava diante das câmeras, sentado no mesmo banco onde os maiores comediantes do país fizeram história. Pequeno, carismático, engraçado sem esforço. O Brasil inteiro se apaixonou por aquele garotinho que contracenava com Vera Verão, de Jorge Lafon. Nos anos 90, ele era um dos símbolos de A Praça é Nossa. O público esperava para ver o menininho esperto, o assistente das fofoqueiras e o garçom mirim do restaurante da praça. Buiú cresceu diante dos olhos do país, mas, quando cresceu demais para o papel, veio o corte. Em 2003, logo após a morte de Lafon, o programa mudou de formato e Buiú foi dispensado. Tinha só 21 anos e nenhuma reserva financeira. Sem estudo, sem formação, fora da TV, ele caiu no mundo real de repente. E foi um choque. De astro mirim, virou vendedor ambulante. Fez de tudo. Vendeu pastel, trabalhou em feira, foi servente de pedreiro e até vendedor de carnê, do baú da felicidade. Nas palavras dele, não faltou comida, porque eu tenho amigos e família. Mas passei por dias bem difíceis. Era o outro lado da fama, o que quase ninguém mostra. Aquele em que o nome famoso não paga o aluguel, mas o carisma de Buiú nunca se apagou. Em 2007, ele foi convidado para contar sua história num programa de TV, e ali o público reencontrou aquele sorriso de menino. Logo depois começaram a vir novos convites, participações em pegadinhas, pequenos papéis e em 2010, o retorno triunfal à praça. Hoje, ele leva uma vida simples em Diadema, na grande São Paulo, sem luxos, mas com paz. Buiú aprendeu que a felicidade não está na fama, está em ter o que comer, com quem contar e para onde voltar. Ele mesmo costuma dizer, sorrindo, a gente aprende que fama passa. O importante é não deixar de ser gente. E é exatamente isso que ele é. Gente do bem, sobrevivente e um símbolo de quem caiu, levantou e segue de pé. Por trás do chapéu de couro, do sotaque puxado e das piadas rápidas, existe um homem que viveu tudo: o sucesso, a queda e o renascimento. Matheus Ceará, o cearense de Fortaleza, que cresceu em Itobi, no interior de São Paulo, é hoje um dos maiores nomes do humor brasileiro. Mas sua caminhada não foi nada fácil. Ele começou adolescente fazendo graça em praças e bares onde o cachê, às vezes, era só um lanche. Mas o talento falou mais alto. De festivais de piadas na Record ao grande prêmio do Domingão do Faustão, Matheus foi conquistando o país. E quando chegou à Praça é Nossa, o personagem do retirante nordestino virou fenômeno. O público ria, se via nele, e o garoto tímido que criava personagens para esconder a vergonha virou estrela. Mas o riso, mais uma vez, escondeu dor. Depois de anos de rotina pesada e pressão constante, Matheus entrou em colapso. Crises de pânico, ansiedade, depressão e um mergulho perigoso no álcool. Chegou a beber litros por dia, tentando anestesiar o que sentia. O comediante que fazia o Brasil rir já não conseguia rir de si mesmo. Foi quando veio a virada. Com a ajuda médica e o apoio da esposa, Bianca, e da filha, Ive, Matheus buscou o tratamento. Parou de beber, trocou de vício pela academia, a culpa pela disciplina. Começou a se curar e redescobriu o prazer de viver. Hoje, fora da praça, ele se reinventou. Empreendedor, pai presente e artista maduro, transformou a dor em força. Provou que é possível recomeçar, mesmo quando o mundo espera que você desista. Matheus Ceará é talvez o retrato mais atual do humorista brasileiro.
Alguém que ri do próprio caos, mas que aprendeu que o verdadeiro sucesso não está na fama, e sim em sobreviver a ela. No fim, o que ficou foi o silêncio. O mesmo silêncio que vem depois da gargalhada, aquele instante em que o público vai embora, as luzes se apagam e o artista fica ali, sozinho no palco vazio. A Praça é Nossa foi, e ainda é, um dos maiores símbolos do humor brasileiro. Mas, por trás daquele banco simples, há uma história que o público raramente viu, a de artistas que deram tudo de si para fazer o país sorrir. E que, quando o riso passou, ficaram esquecidos. Jorge Lafon morreu cedo, tentando ser aceito. Moacir Franco enfrentou o medo da velhice sem trabalho. Batoré lutou contra o câncer em silêncio. Buiú aprendeu a recomeçar do zero. E Viana Júnior partiu lutando contra a própria voz. 5 vidas diferentes, mas unidas pela mesma pergunta: quem cuida do comediante quando o público vai embora? Eles nos fizeram rir, esquecer dos problemas, acreditar que o humor podia curar qualquer tristeza. Mas o preço foi alto. A fama passou, os contratos acabaram e o país seguiu rindo de outros rostos, de outras histórias. Mesmo assim, esses nomes merecem mais do que lembrança. Merecem respeito. Porque cada bordão, cada piada, cada personagem carrega um pedaço da história da nossa televisão. Então, da próxima vez que você ouvir uma risada ecoando da praça, lembre-se deles. Lembre de quem pagou com a própria vida o privilégio de fazer o Brasil sorrir. A praça continua lá. O banco ainda está no mesmo lugar. Mas muitos dos que sentaram nele já se foram. E o riso agora vive só na memória. E talvez, no fundo, seja isso que faz dessas histórias algo eterno. Eles podem ter partido, mas o som da gargalhada deles ainda mora em nós. E aí? Gostou da nossa matéria? É bom, né? Estar sempre bem informado. Se você gostou, vai lá, dá um like, se inscreve, convida as pessoas para ter um pouco mais desse conteúdo na sua telinha. Segue a gente, canal 360, levando informação e entretenimento para você.